Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa de fôlego. Hoje o papo é especial. Um alô direto para a turma de teologia do professor José Weider, lá em Guarapari, no Espírito Santo. O material que a gente recebeu para essa análise propõe um desafio, sabe? Olhar para o Evangelho de Mateus não como uma simples biografia de Jesus, mas assim como um verdadeiro manual de campo do reino de Deus. A pergunta que vai guiar a gente é: se Mateus estivesse criando um manual de instruções para um novo movimento, quais seriam os capítulos essenciais? O que ele considerou inegociável para ser um discípulo? Essa é uma ótima forma de colocar a questão. E, para responder, o material nos convida a usar uma lente teológica específica, que é a síntese arminiana wesleyana, que é a base da fé pentecostal, né? Isso muda tudo. Significa que vamos prestar muita atenção na seriedade da obediência, na responsabilidade que cada pessoa tem e, claro, na manifestação do poder de Deus, o dinamis. O dinamis, o poder em ação. Exatamente. Nossa missão, então, é investigar como Mateus constrói a figura de Jesus como um novo Moisés e como isso estabelece as regras para um discipulado que, olha, exige tudo da gente. Certo. Vamos começar pela fundação, então. O material de base argumenta que a chave para entender Mateus está na sua arquitetura, na forma como o livro é organizado. Isso mesmo. E o ponto de partida que eles apontam é a divisão do livro em 5 grandes blocos de ensinamento, os famosos discursos. Exato. E isso não é nenhuma coincidência. Mateus alterna blocos narrativos onde Jesus age, cura, faz milagres, com esses 5 grandes discursos, onde ele ensina. Que são o Sermão da Montanha. Isso, o discurso da missão, as parábolas do reino, o discurso sobre a vida em comunidade e, por fim, o discurso sobre o fim dos tempos. 5 blocos de ação seguidos por 5 de ensino. Peraí, isso é genial. Então não é só o que Mateus escreve, mas como ele organiza o livro já é a mensagem. Já é a mensagem. Ele está basicamente gritando para o leitor, que era em grande parte judeu: olhem, este é o novo Moisés. A referência aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, fica óbvia quando você aponta. É uma declaração de intenções na estrutura. E Mateus espalha outras pistas, sabe? Por exemplo, ao final de cada um desses discursos, ele usa uma frase quase idêntica. Tipo um carimbo. Ah, aquela do "e aconteceu que, ao concluir Jesus estes discursos..." Essa mesma. Ele faz questão de marcar o final de cada bloco. E tem mais, as fórmulas de comprimento. Nossa, essas aparecem o tempo todo. Dezenas de vezes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para ele, a vida de Jesus não é aleatória, é o cumprimento meticuloso de toda a história de Israel. Ok, é aqui que a coisa aperta. Para mim. Porque uma coisa é admirar a estrutura. Outra é encarar o que Jesus de fato pede. Se ele é o novo Moisés, qual é a sua nova lei? Isso nos joga direto no Sermão da Montanha. O material o chama de a Constituição do Reino dos Céus. E é uma constituição quase impossível. É um desafio enorme, sem dúvida. E a chave para destravar o sermão todo está numa única frase, lá em Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E essa palavra, cumprir, é o pulo do gato, não é? No dia a dia, cumprir soa como checar uma tarefa da lista. Cumprir minha obrigação. Exato. Mas o material diz que o termo grego aqui, plerosai, é muito mais rico. O que a gente perde na tradução? A gente perde quase tudo. Não é check tarefa feita. Plerosai tem a ideia de preencher até a borda, de levar algo ao seu potencial máximo, de revelar o seu propósito verdadeiro. Uau! Jesus está dizendo: vocês viram a lei em preto e branco. Eu vim mostrá-la em cores e em 3 dimensões. Ele não joga fora os mandamentos. Ele os intensifica. E isso nos leva à ideia da justiça superior. Jesus diz que a nossa justiça tem que ser maior que a dos fariseus. Então, essa justiça superior é a diferença entre alguém que dirige na velocidade certa só porque tem um radar na frente e alguém que dirige com segurança porque se preocupa com a vida dos outros. É a motivação. Perfeita analogia. A justiça dos fariseus era em grande parte externa. Impecável por fora, mas sem transformar o coração. Jesus pega isso e vira do avesso nas 6 antíteses. Certo.
Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Essa é a regra externa. Mas Jesus vai mais fundo. Eu, porém, lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele move o foco do ato do assassinato para a raiz da ira no coração. O mesmo com o adultério. Ele move do ato físico para a lascívia no olhar. E tudo isso leva àquele versículo que já causou muito peso na consciência de muita gente, eu incluso. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeito soa como um padrão inatingível, né? Uma receita para frustração. Com certeza, mas a chave, como o material aponta, é entender o que o termo grego teleioi significa aqui. Não é uma perfeição estática, sem falhas, como um objeto de museu. Ser completo, de atingir o propósito para qual algo foi criado. É um chamado para que o nosso caráter reflita o de Deus. É um chamado à santidade, que na teologia wesleyana é um processo. Um processo, não um evento. Isso alivia um pouco. Exato. Um processo dinâmico de crescimento em amor. Certo. A ética é altíssima. Mas aí vem a pergunta prática. Como alguém consegue viver isso? É só na força de vontade? Depois de apresentar essa constituição radical, o que Mateus faz? Ele nos dá alguma pista sobre o poder para viver essa nova lei? Exatamente essa é a questão. E a resposta de Mateus é imediata. Logo depois do Sermão da Montanha, nos capítulos 8 e 9, o que a gente tem? Os milagres. Uma sequência de 10 milagres. Jesus não apenas ensina com autoridade, a exousia, ele age com poder, o dinamis. Ele cura o leproso, acalma a tempestade, expulsa demônios. A mensagem é clara. O rei que estabelece a lei do reino é o mesmo rei que tem todo o poder para fazer esse reino acontecer na vida das pessoas. Ensino e poder andam juntos. Então, o poder está disponível. Mas isso não significa que a resposta humana seja automática. E isso nos leva às parábolas do capítulo 13, especialmente a do semeador. A semente, a palavra do reino, é a mesma para todos, mas o resultado final é completamente diferente. O foco parece estar todo na qualidade do solo. E aí está um pilar do pensamento arminiano, a graça resistível. A graça de Deus, a semente, é generosamente oferecida a todos, mas a cooperação humana, a preparação do coração, é indispensável. A responsabilidade final pela frutificação é do solo. Deus oferece, mas o ser humano precisa responder. Ok, então a resposta inicial do solo é crucial. Mas o material não para aí. Ele sugere que em Mateus, entrar no reino é uma coisa, mas permanecer nele é uma outra bem diferente. E isso nos leva àquela parábola que é honestamente um pouco assustadora. A do credor incompassivo, em Mateus 18. É uma parábola chocante e foi desenhada para ser assim. Vamos lembrar a história. Um servo deve ao rei uma quantia absurda, impagável. Ele implora por misericórdia. E o rei, movido por compaixão, perdoa tudo. Perdoa a dívida toda. Uma demonstração de graça inacreditável. Até aí, uma bela história sobre o perdão de Deus. Mas a virada é brutal. Esse mesmo servo sai e encontra um colega que lhe devia uma mixaria, uns trocados, e o agarra pelo pescoço, o joga na prisão, e a conclusão é teologicamente explosiva. Quando o rei fica sabendo, ele fica furioso. Ele chama o servo de volta e diz: servo mau, eu te perdoei tudo porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu colega como eu tive de você. E então ele revoga o perdão original? Mas essa ideia de salvação condicional que a parábola sugere pode soar muito instável para algumas pessoas. A teologia arminiana wesleyana, ao enfatizar isso, não corre o risco de transformar a salvação em algo que dependa do nosso esforço e não da graça. Essa é a tensão central. A resposta dentro dessa perspectiva é que a salvação vem 100% pela graça, como o perdão inicial da dívida, mas a evidência de que alguém realmente recebeu essa graça é uma vida transformada que agora estende graça aos outros. Faz sentido. Não é que nós nos salvamos pelas nossas obras, é que a nossa capacidade de perdoar é o teste decisivo para saber se a graça de Deus realmente nos transformou.
Para Mateus, a fé que salva é uma fé que persevera em obediência. Se a pessoa se recusa a viver a ética do reino como servo, ela demonstra que a graça nunca criou raízes ali. Essa ênfase na prática é implacável em Mateus. E depois dessa parábola, o material nos leva para o juízo das nações, em Mateus 25. Ali a coisa fica ainda mais séria, né? É o clímax dessa teologia prática. Na cena do julgamento, a pergunta que o rei faz para separar as ovelhas dos cabritos não é em qual doutrina você acreditou. Nem qual credo você recitou. Exato, a pergunta é, o que você fez? Eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. A prática correta, a ortopraxia, é a prova final da fé verdadeira. Uma fé que não se manifesta em amor e misericórdia ao necessitado é uma fé inútil para Mateus. Fazendo um balanço da nossa jornada, fica muito claro o Evangelho de Mateus é de fato um manual de discipulado completo. Ele nos dá a identidade do rei, o Messias, nos dá a constituição do reino, uma ética radical, e nos mostra a dinâmica do reino. Um poder que capacita, mas que exige uma resposta humana de fé ativa, frutífera e, crucialmente, perseverante. É uma síntese poderosa. E a moldura de todo o Evangelho reforça isso. Começa no capítulo 1 com Emanuel, Deus conosco, e termina no capítulo 28 com a promessa de Jesus na grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias. A presença constante do Rei. É isso que torna possível essa obediência toda que ele exige. Não estamos sozinhos nessa tarefa. Então, a grande conclusão teológica, seguindo a linha do material, é que a teologia de Mateus é a de uma cooperação, uma parceria entre a graça de Deus, que inicia, e a vontade humana, que deve responder. Exato. A salvação neste evangelho não é barata. Exige uma resposta que custa tudo. Isso nos leva ao nosso pensamento final. Uma provocação para a turma do professor José Weider refletir. O Evangelho termina com a grande comissão, a ordem para fazer discípulos. E essa ordem está fundamentada na declaração de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra grega é pasa exousia. E a nossa análise de hoje conectou essa autoridade, exousia, diretamente ao poder, dinamis, que Jesus demonstrou no seu ministério. Autoridade e poder são inseparáveis em Mateus. E aqui está a provocação. Se a missão da igreja se baseia na autoridade total de Cristo, como a frequente ausência de poder transformador, seja em milagres visíveis ou numa justiça social radical que desafia as estruturas. Como essa ausência, em muitas de nossas práticas missionárias hoje, desafia nossa aplicação completa do mandato de Mateus. Nossa, será que às vezes estamos tentando cumprir a grande comissão com a autoridade que ele declarou, mas sem buscar o poder que ele demonstrou? Fica a reflexão.